E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer esse povo vai me engolir? Sim. Porque o pessoal da área comercial é agressivo. É agressivo. Eu, na realidade, Guzmão, eu discordo um pouco. Sim, mas eu gosto que você discorde mesmo. Eu discordo um pouco porque... Eu concordo contigo nessa questão. O melhor argumento vence. Nunca vou estar no lugar onde eu sempre tenho razão. Enquanto você não entender que essa pessoa que está do seu lado, ela não é um número para você, ela não é uma máquina de produção, de fazer dinheiro, enquanto você não entender isso, você não vai conseguir ter sucesso no seu negócio. Fala comigo, jovem! E Proteção está no ar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir o canal e compartilhar com o seu amigo. Por quê? Porque é importante demais para que a gente espalhe conteúdo cada vez melhor para esse nicho. Hoje eu vou trazer uma pessoa fantástica, que é difícil de trazer esse tipo de gente aqui, porque a maioria dos gestores, eles não querem vir, mas eu agradeço demais a presença dele, é um cara que é diferenciado. Só para você ter ideia, nós vamos falar aqui um pouquinho das qualificações dele. Ele é empresário desde 1996, ele é formado em fisioterapia na PUC em 2008, é pós-graduado em ortopedia desde 2010, né, em 2010, MBA, Administração e Business, umas palavras difíceis aqui, Startase University, eu acho que é isso mesmo, especialista em vendas, ele é o vice-presidente da Savecar, ele é casado e tem 3 filhos, seja muito bem-vindo, Paulo César Ribeiro, bem-vindo, meu amigo, até que enfim você veio, poxa. Deu certo, né, irmão? Deu certo? Deu certo, muito feliz por estar aqui, compartilhando, eu gosto muito de compartilhar. Show. Eu gosto muito de testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Sim. Que se nós estamos aqui hoje, Pela por graça. causa dele, é pela graça dele. Então, muito E obrigado pelo convite. A gente já trocou uma ideia aqui, né? A gente já ficou aqui quase uma hora conversando. Que geralmente quem vem do comercial, né, cara? A gente tem muito assunto. E queria que você contasse um pouquinho da sua história, de como que você descobriu o ramo da associação, do associativismo. Legal. Então, eu cresci dentro de uma oficina, Guzmão. Né? Você viu Show. ali que eu empreendo desde 96, eu já tinha 12 anos de idade. Sim. Você é da época antiga, né? Desde essa época eu venho empreendendo, é algo de família, algo que meu pai vem me ensinando. E vim acompanhando ele desde 96, gostando muito de carro, né? Montava, desmontava carro e fazia tinta, e ajudava a pintar, ajudava a lanternar. Na época então, era tudo mais difícil, né? Cara, era um barato, eu adorava isso. Só que sempre tive os meus sonhos, sempre fui um cara muito sonhador, um cara muito determinado. Show. Então, eu tava vivendo aquele momento ali com meu pai, curtindo, mas eu tinha alguns sonhos diferentes. Eu não queria estar nessa área que eu tô hoje de novo, porque eu voltei pro automóvel, né? Sim, sim. A minha área era a área da medicina, eu queria ser médico, cara, desde pequeno. Não sei se é porque eu tinha muita doença, Sim. e sempre tava em médico, então aquele profissional primeiro de referência era o médico. Sim. Então, meu sonho era ser o médico. Só que acontece, eu conheci minha esposa muito cedo, cara. E aí, brother, ali eu já fui traçando alguns sonhos, né? Eu queria casar cedo, casei com 21 anos de idade, casei virgem, porque também era um sonho, né? Era um valor que eu não queria que ele fosse corrompido, entende? Então não é porque me falaram isso, Sim. era algo que eu queria viver, eu Você queria ter certeza, essa experiência. Né, então vivi essa experiência, depois colhi os frutos disso, sim. Foi muito massa. E aí, cara, o fato de eu ter casado cedo distanciou um pouquinho o meu sonho. Que pra ser médico, meu irmão, você tem que renunciar a muita coisa. Sim, imagino. Aí eu achei a fisioterapia no meio do caminho. Falei assim, acho que a fisioterapia dá pra fazer. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Gostava muito de esporte e tal. Aí comecei a investir na fisioterapia. Formei, né, como você viu aí, em 2008. Sim. E aí vim trabalhando na área da fisioterapia, muito intenso. Tinha o meu sonho, tinha traçado os meus objetivos. Alcancei todos esses sonhos. Virei referência em Belo Horizonte na área da fisioterapia. Mas em 2019 Deus tinha outro chamado pra mim. Que era voltar a trabalhar com carro. Falou desde o início lá, né? Desde o início eu tinha falado. Eu entendi medicina, era oficina, eu entendi medicina, entendeu? Entendimento, né? E aí, cara, voltei a trabalhar em 2019, porque meu pai me chamou. Falou assim, cara, eu preciso da sua ajuda. Falei, pai, nós vamos orar. Porque se for da direção de Deus, eu vou fazer. E Deus me chamou pra honrar meu pai novamente. Show, cara. Aí tive que abrir mão de tudo e começar tudo do zero de novo. Imagino que você tenha largos dias sobre a face da terra, né? E aí, cara, tava super bem. Meu pai me fez uma proposta, assim, irrecusável. Sim. Eu ganhava 20 mil reais por mês. Ele me ofereceu 3. Olha aí, irrecusável um negócio desse. É honra mesmo, viu? Aí, cara, eu larguei tudo e falei assim, pai, nós vamos construir então do zero.
A associação, que é a Safecar Brasil, ela já existia, né? Ela existe desde 2003, isso era em 2019. Então já tinha aí seus 7 anos, né, praticamente. E ali eu falei com ele assim, pai, nós vamos construir algo diferente. Nós vamos profissionalizar esse negócio. E aí começamos a correr atrás de levar o profissionalismo para o negócio. Sim. Então comecei em 2019 a base de em torno dos 10 mil associados. Você já pegou ela com 10 mil associados? 10 mil associados. E hoje, puxei, foi sexta-feira, ela está com 65 mil. Show, cara. Associados. Então foi um trabalho muito intenso. E é um trabalho que eu entendi, poxa, eu estava ali na liderança da área comercial. Sim. Mas eu entendi que para eu ganhar o respeito e a admiração do time que já existia, Sim. eu tinha que entrar servindo. Sim, liderar é servir, né? Então eu comecei servindo ali a galera. E aí eu fui ganhando admiração, fui ganhando respeito. A hora que eu consegui ganhar isso, que foi em 2019 fazendo esse trabalho, virou o ano, eu falei assim, agora esses caras vão ver quem eu sou. Sim. E nisso eu fui estudando, fazendo essas coisas aí, aprofundando na área da venda, aprofundando em MBA, na parte de administração, de negócio. Eu fui estudando porque eu tinha que ser uma referência de um líder. Cara, uma das coisas que é muito legal que você fala, que liderar, você tem que aprender. Porque quanto mais você lidera, mais você tem que estar munido de informações. É isso aí. Então, toda vez que você torna um líder, você é obrigado a aprender. É isso aí. E aí, cara, fui levando essa parte de ensino para dentro do negócio, fui levando o mundo corporativo para dentro do negócio, mas tive que estudar demais. E assim, eu entreguei o meu tudo, cara. A ponto de chegar 2020 e vir uma pandemia e eu falar assim, cara, tá tudo tranquilo. Sim. A casa tá arrumada, a gente tá pronto para essa pandemia, vamos embora. Show. E aí a associação começou a crescer. Na pandemia. Foi onde a gente começou mais a vender. Muita gente cresceu Porque na pandemia. a gente tinha todas as ferramentas prontas para você vender à distância. Sim. E aí a galera começou a trabalhar, saindo ali de 300, 400 adesões por mês para 1.000, 1.200 adesões por mês. Com o mesmo time, na realidade, não, com o time até reduzido, mas mais qualificado. Sim, Por que é quê? um ponto importante, né? Porque, cara, eu consegui lapidar, deixar um sistema pronto de forma que as pessoas que não concordavam com esse sistema, o próprio sistema ia o quê? Expelindo, né? Sim. O próprio sistema. Então aquelas pessoas que não tinham os valores que compactuavam com os meus, elas saíram. Foram expurgadas, era as palavras que eu queria falar. Sim. Elas foram expurgadas. Sim. Porque eu coloquei uma cultura muito forte. E essa cultura não é minha. Ela veio da presidência. Uhum. Então eu peguei ali o que a presidência queria e falei com ele assim, cara, é isso mesmo? Então nós vamos implantar aplicar isso daí. Porque uma cultura, ela é instalada a partir de quem? Dos seus gestores. Dos seus líderes. Perfeito. E aí o negócio foi acontecendo, o time foi crescendo e hoje, graças a Deus, a gente tem uma base muito sólida. Nós temos pessoas que realmente entendem como o negócio funciona, cumprem a missão, a visão e os valores do negócio. Sim. E é por isso que a gente está levando essa credibilidade aí. Tudo que eu vejo aqui é na questão da experiência. E é por isso que você tem essa segurança. Porque quando você tem experiência, não tem como você não ter segurança do que você fala. É isso aí. Se você lê 2, 3 livros, mas nunca aplicou, você não vai ter segurança para falar como você fala aqui. Então, bacana essa ideia. Nós vamos aprofundar um pouquinho. Quero falar um pouquinho do comercial. Você era do comercial, né? Isso aí. Me fala como que surgiu essa veia comercial, o que uma associação hoje precisa para fazer um comercial de sucesso. Legal. Olha, você vê que engraçado. Eu vim de uma formação que eu fui formado para reabilitar pessoas. Sim. Né? Eu fui formado para isso. Sim. Só que eu reabilitava a parte física dessas pessoas. Sim. Só que dentro do meu estudo, a gente estuda psicologia, né, profunda e tal. E aí, cara, eu perguntava para Deus, falei assim, Deus, por que você tá me tirando da fisioterapia, mas para me colocar dentro de uma proteção veicular, cara? Que loucura. Sem entender, né? Não, e fora que eu já tinha mexido, eu tinha trabalhado com a associação em 2008, cara, para 2009. Só que foi um desafio muito grande, porque não existia no mercado. Sim, era E eu mato. montei uma proteção veicular no meio da Savassi, cara. E eu panfletava no meio da promotoria. Que isso? Olha que loucura, velho. Realmente, Aí o promotor- depois você vem falar que eu que sou doido, né? Aí o promotor pegou aquele trem lá, levou lá para um delegado e a SUSEP veio matando pra Sim. cima. Não tinha uma estrutura muito sólida, né? Um Sim. sistema muito sólido como nós temos hoje. E aí eu desanimei, cara. Eu desanimei, respondi lá criminalmente, paguei lá a cesta básica, Sim. fiz umas paradas lá que tinha que fazer lá. Todo mês tinha que ir lá na justiça lá e assinar um papelzinho. E desanimei com a parada. Sim. E daí eu aprofundei na fisioterapia e cresci muito. Só que Deus me chamou de novo, né? E aí eu entendi por que eu passei pela fisioterapia.
Porque eu tava lidando com pessoas agora. Eu tava numa direção. Sim. E pra você dirigir e ter sucesso, depende de pessoas. Você tem Não que tem entender. jeito, cara. Não Você tem que como. entender pessoas. E aí eu falei assim, Deus, agora eu entendo. Eu não vou reabilitar mais a parte física. Eu vou reabilitar a vida da pessoa. Show. E aí, cara, isso veio com um propósito muito forte na minha vida. Sim. Muito forte. Então, uma coisa que é interessante a galera saber, que tudo que nós fazemos, nós precisamos de ter um propósito. Porque é esse propósito que vai te mover. Sim. É ele que te move. Perfeito. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, cara, eu dei meu sangue. Eu dei meu sangue. E aí, quando eu assumi a direção, eu não tinha uma capacitação ainda forte na área de venda. Uhum. E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Esse povo vai me engolir. Sim. Porque o pessoal da área comercial é agressivo. É agressivo. E tipo assim, se você tá no blá blá blá, ele sabe muito bem que você tá no blá blá blá. Sim. E aí, Deus me deu muita sabedoria, cara. Por quê? Eu falei assim, cara, eu vou servir essa galera. Show. Eu vou entrar como suporte primeiro. E aí, cara, eu comecei a ligar para todos os regionais. Comecei a ligar para os representantes. Falei assim, cara, o que você precisa? Você não era ouvido, agora eu vou te dar a voz. Eu vou te dar a voz aqui dentro. Sim. Então eu tinha tempo com eles. E fui ouvindo eles, fui entendendo a demanda deles ali. Fui ajudando eles dificuldades. realmente. E ali, cara, eles entenderam que tinha um braço. Tinha um braço. E aí eu comecei a criar o que eu chamo de tempo de qualidade com eles. O que é o tempo de qualidade? Você parar tudo e ouvir o cara, olhar ele olho no olho. Perfeito. Ô, brother, e aí, como é que tá? Me passa o seu ponto de vista. Tá difícil, brother? E lá na sua casa, lá, como é que tá? Tá difícil também? Você criou um relacionamento, né, com os vendedores. E aí, quando você tem esse tempo de mesa e consegue enxergar a pessoa não como número, Perfeito. mas como uma pessoa, cara, tudo muda. Tudo. E Tudo eu te falo muda. porque eu também tenho esse exemplo. Quando você vê pessoas, as coisas começam a mudar de forma exponencial. É isso aí. Então, assim, você que trabalha aí com pessoas, né? Depende de pessoas, não é um autônomo. Tem pessoas trabalhando com você num time. Enquanto você não entender que essa pessoa que está do seu lado, ela não é um número para você, ela não é uma máquina de produção, de fazer dinheiro. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir ter sucesso no seu negócio. Agora, quando você começar a olhar ela como um ser humano, como uma pessoa e ser empático, cara, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Geralmente o pessoal fala muito sobre motivação, né? É. E Isso aí. o que você acredita que para fazer um gestor de sucesso, para vender, para ser um vendedor de sucesso, ele tem que ter, além da motivação? É. Ou se é só a motivação? O negócio da motivação, cara, é que tem dia que você não vai estar motivado. A Perfeito. gente sabe disso, cara. Sim. Tem dia que a gente não tá motivado. Você tá cheio de problema e não quer. Mas aquilo que eu falei anteriormente, o propósito, ele é o fator motivacional. Sim. A hora que você olha lá, cara, se eu parar, eu vou parar um tanto de coisa, um processo inteiro, Sim. isso te motiva. Isso faz você sair da cama e trabalhar. É fazer o que não quer fazer na hora mais difícil, né? Então, o que a gente tem que ter hoje na área das vendas é a disciplina, é a rotina, é, como você disse, é ser resiliente. Sim. É isso que vai te motivar, é isso que vai te levar à motivação, Sim. né? E aí vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você vai estar super animado, motivado Sim. e vai produzir horrores. Mas o dia que você não estiver motivado, a disciplina vai te sustentar. Sim, onde eu acho muito legal que quando as pessoas falam assim, cara, Guzmão, eu não sei o meu propósito. Cara, propósito é um objetivo. E geralmente quando eu pergunto às vezes a pessoa qual que é o seu propósito, ela sempre pensa no propósito de vida. Mas tem outros propósitos, tem propósito de crescimento, às vezes pode ter um propósito de tirar uma carteira de habilitação. O propósito nada mais é que um objetivo. E se você não tiver esse objetivo bem traçado na sua cabeça, você não consegue sair do lugar. Você desiste e é muito vulnerável, porque todo mundo te tira de cabeça pra fazer uma outra coisa. Eu, na realidade, Guzmão, eu discordo um pouco. Sim, mas eu gosto que você discorde mesmo. Eu discordo um pouco porque o propósito, ele é único. Aí nós temos objetivos. Objetivos é primeiro diferente de propósito. Sim. Meu ponto de vista. Claro, vamos. Qual que é o que é bom que a gente vai discutir aqui. Qual que é o propósito hoje que eu enxergo como propósito? Eu fiz com um cara hoje, cara. Uhum. Eu tava com um cara hoje que tava assim numa depressão profunda. Sim. E ele tava assim, cara, pra mim não vejo mais beleza na vida. Sim. Eu falei, brother, porque você tá sem propósito. Ok. E qual que é o propósito? Aí vamos lá na palavra. Sim. Tudo eu baseio na minha vida, é tudo na palavra. Show. O que Deus pede pra gente fazer? Deus falou duas coisas. Primeira coisa, amar Ele acima de todas as coisas. Perfeito. E segundo ponto, amar as pessoas. Ponto. Então esse é o propósito. Esse é o propósito. Então tudo que você faz, você tem que mirar nisso. Ok. Quando você mira nisso, cara, acabou, o resto é objetivo.
Isso, aí Mas virou é objetivo. É porque geralmente as pessoas confundem o propósito com coisas. Por exemplo, quando você fala assim, meu propósito é ter uma casa, meu propósito é ter um carro, meu propósito é ir para as Maldivas. E não é isso, isso é um objetivo. Então por isso que eu falo que a maioria, elas não entendem o que é propósito. Aí, o propósito espiritual é um propósito. É algo realmente diferente. O resto é objetivo. É isso aí. Porque aí você tem um objetivo de crescer, intelectualmente, você tem um objetivo de crescer financeiramente, uma liberdade financeira, aí já é um objetivo. Na verdade é a mesma função, mas é porque o propósito ele eu acredito que a gente falou um pouquinho de dom também, né? Que eu acredito que é a parte espiritual. E realmente o propósito eu vejo um propósito de vida como parte espiritual. E o restante é um objetivo. Porque sonho. se você não tiver objetivo, você não consegue atingir. E a maioria não tem objetivo. A maioria ela tem um objetivo que ela não calcula. A maioria ela tem um objetivo que ela não entende. E falando de uma certa visão, todo objetivo que você tem, você vai ter dissabores. Você vai ter problemas. Você vai ter algo pra tirar você do foco. E pra você entender que aquele objetivo é importante pra você, você tem que manter a resistência, manter a resiliência para que você alcance esse objetivo. Sim. Então eu vejo muito essa questão de muita gente desiste muito fácil porque o objetivo não é concreto. Ele não calcula, ele não usa matemática, ele não usa... tudo muda dele de cabeça, qualquer coisa, qualquer pessoa pode mudar ele de cabeça. E aí que entra a questão da identidade, né? Que quando você sabe sua identidade, você tem um objetivo claro. E aí você consegue desenvolver o seu objetivo. E isso é muito bacana a gente ter esse entendimento, esse conhecimento. Por quê, cara? Pra sua vida, ela não ficar num ciclo. Sim. A gente percebe que tem pessoas ao nosso redor que ela não cresce. Sim. Ela fica sempre naquele mesmo ciclo. Mas por quê? Ela não teve um planejamento, ela não planejou a sua vida. O primeiro erro, desistiu, foi pra outra coisa. Entende? Os objetivos não são claros. Então, irmão, onde você quer chegar? Primeira coisa, onde você quer chegar? O que você quer conquistar nessa vida? A hora que você traça essas coisas, cara, você tem que mirar pra isso. E tudo aquilo que te distancia disso, tem que falar não. Sim, eu lembro de uma frase do Clóvis Duarte, que fala assim, demore o tempo que for pra achar sua praia, mas desde que você ache sua praia, não arraste o pé em momento algum. E isso realmente é um objetivo, né, cara? Quando você fala assim, não, cara, é isso aqui, eu vou fazer isso aqui, pronto, vai dar certo. É assim que alguém cresce, né? É assim que as pessoas crescem, né? Então a gente tem que estar com objetivos claros, muito claros. E lá na nossa equipe a gente fala isso com eles. Cara, meu irmão, onde você quer chegar? Onde você quer levar? Pra onde você quer levar a sua família? Então, pronto, você desenhou? Eu fiz isso semana passada. Eu fiz lá um mapinha, onde a pessoa ia colocar assim, os objetivos de vida dela de acordo com a área. Sua área espiritual, sua área financeira, sua área intelectual, pra sua saúde. Cara, coloca ali os objetivos pro seu 2024. Show. E aí você vai ter um norte, cara. Sim. Porque você fazer as coisas sem norte, cara, você vai entrar em loop. Sim. Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Então, assim, para de... como diz aquele ditado, deixa a vida me levar. Sim. Né? Para de pensar que isso é certo, que isso não é certo, cara. O certo é o seguinte, você pensa, você é um ser, você pensa, você tem sonhos, então você tem que ir em busca deles. Né? Show de bola. Me fala qual que foi a sua maior dificuldade dentro da gestão da Savecar. Boa. A maior dificuldade é pessoas, né, brother? Pessoas. É pessoas, porque cada um pensa de um jeito. Sim. Por isso que tem que entender de pessoas, né, cara? Então a gente tem que entender muito, mas o que me ajudou é realmente deixar os objetivos claros. Como é que é os objetivos claros? Cara, você tem que traçar qual que é a visão, missão e valor da sua associação. Sim. Quando você traça isso dali, cara, tudo que a associação fazer, todas as atitudes tem que mirar pra isso. Tem que ter muito claro isso, né? Então quando você deixa isso claro, cara, acabou. E foi o que a gente fez. Nós deixamos claro para eles, gente, a nossa missão é essa, a nossa visão é essa, os nossos valores são esses. Então tudo que nós fazemos tem que mirar para isso. Sim. Do atendimento, de um sorriso, de um regulamento, de um contrato, de um boleto, tudo tem que mirar para isso. Sim. Se não passa essa comunicação, tá errado. Show. Dentro da área comercial, que a gente fala aí, você acredita que o comercial interno e externo ou os dois? Não, tem que ter os dois, cara. Tem, né? Tem que ter os dois, tem que caminhar juntos. Sim. Juntos. Concordo contigo. Por quê, gente? O que acontece? Toda associação tem uma evasão grande. Toda associação tem. Né? A gente sabe que chega até ser 50% daquilo que você produz no ano sai. Sim. Então, tem uma volatilidade muito grande. Então né? você tem que trabalhar o seu interno para fazer esse trabalho muito bem feito, para suprir essa vazão. Né? Porque o que eu observo no mercado hoje, Guzmão? O externo, cara, dificilmente faz trabalho de relacionamento.
Sim. Eles querem adesão. Quer vender. É vender. Esquece, cara, que a venda é relacionamento. Perfeito. A venda é relacionamento. Sim. Então, para aqueles hoje que trabalham com recorrência, se ele não tem isso na consciência dele, cara, ele não vai ter sucesso nunca. Sim. Porque a recorrência nada mais é que a permanência do associado na base. Exatamente. E para ele permanecer ali, cara, alguém tem que cuidar desse cara. Alguém tem que lembrar ele, alguém tem que cuidar dele, Sim. mostrar inovação, mostrar que ele é importante. Com esse cara, ele traz outros associados, que é muito mais fácil, né? Uma indicação, ela é 50% mais fácil de fechar, né? Então eu vejo que hoje, cara, a gente precisa ter essas duas pontas. Sim. Né? Tanto a interna quanto a externa. E de forma que elas não briguem entre elas. Sim. E esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque muita gente que também tem o desafio do comercial e o interno, né? Um negando e o outro brigando pra colocar pra dentro. Como é que você lida com isso? É um desafio também. Por quê, cara? Hoje a gente vende o Brasil inteiro. Não. Então, o que eu pego lá às vezes? O interno tá contactando com o associado, que é o mesmo associado que ele externo lá também tá trabalhando. Nossa. E eu falo assim, gente, como é que eu vou fazer agora? Aí eu criei uma ferramenta para ajudar. O que eu criei, cara? É o CRM. Sim. O cara que primeiro chegou, lançou a placa, lá a placa fica travada. Ninguém trabalha mais com esse cara. Sim. Então eu falei, gente, não tem como controlar isso, meu irmão. Sim. Nós trabalhamos no Brasil. Então agora São é o culturas seu diferentes, né? agora é o seu trabalho, meu irmão. O cara que é mais esperto e tem uma rotina legal e segue ali um processo, Sim. ele vai ser bem sucedido. E aí eu criei essas travas. E aí não tem que discutir. Sim. O cara me liga assim, não, Paulo, mas eu passei pra ele por telefone. Eu falei assim, cara, mas você não seguiu o processo. O processo não é por telefone. Você tem que ir lá no... Trava a placa dele lá e pronto. Acabou, velho. Isso é uma logística que você cria para ter controle sobre o Brasil, né, cara? Nós estamos falando de culturas totalmente diferentes. E como que você lida com as culturas dentro dessa associação? Pessoas que têm visões diferentes dentro do associativismo? Então, cara, na realidade lá, a gente é muito transparente. A gente sabe que a transparência é o sucesso de qualquer negócio. Sim. E a gente dá voz às pessoas. Então eu vou sentar, vou ouvir, vou tentar entender. Eu vou entender as particularidades. E se o cara consegue realmente me convencer, aí fala assim, cara, você tem razão. Sim. Agora, o se melhor o cara... argumento vence. Se o cara não tem fundamento nenhum, Sim. não tem fato nenhum pra poder me provar, cara, como é que a gente vai fazer? Eu concordo contigo nessa questão. O melhor argumento vence. Nunca vou estar no lugar onde eu sempre tenho razão. Se o seu argumento for melhor que o meu, eu tenho que aceitar o seu argumento. Isso é óbvio, desde que você tenha um argumento lógico. Porque sem argumentação lógica, não tem como aceitar, né? Contra fatos, Não há argumentos, meu irmão. Exatamente. Perfeito. E como que você lida com a concorrência num mercado tão competitivo? A concorrência, cara, assim, eu entendo, e eu já falei isso com o meu time lá também, que nós temos um padrão. O padrão é esse, meu irmão. Sim. A tabela é essa. Esse carro a gente aceita. Você tem as suas margens. O que eu faço? Todo mês, cara, eu libero uma condição comercial. Pro cara trabalhar. Pro cara não ficar me ligando, que senão eu viro o doutor desconto. Sim, um valor lá pra ele... Galera, é isso aí, cara. Trabalha aí. De acordo com os números dele ou não? Qualquer pessoa? Não, qualquer pessoa. Ele tem lá o trabalho que ele pode fazer. Porque eu não posso ser desigual também com a galera, né? Senão eu vou criar um problema pra mim internamente. Sim, perfeito. Então eu crio a condição lá e ele vai trabalhar lá com a galera. E aí, cara, quando ele entende isso, que ele tem uma margem de negociação, cara, ele fica mais tranquilo. Porque ele vai saber, poxa, a concorrência, será que a objeção é o preço? Então eu tenho aqui uma margem. Sim. A objeção é o benefício, então eu tenho um benefício aqui pra dar também. Você dá liberdade, né, pra ele. E aí, o que eu falo com eles? Gente, você também tem que estudar a concorrência, cara. Sim. Porque, às vezes, quando o cara tá lá por preço, o cara vai comparar o nosso preço com o dele, mas nós temos muito mais benefícios. Então, nós precisamos estudar a concorrência sem queimar a concorrência. Perfeito. Eu não quero que o cara fale o nome da associação lá, fala aquela associação lá faz isso, isso e isso. Sim. Não, cara. O cara vai ser, cara, a concorrência é assim, assim, assado. Você já leu o contrato? Você já leu o regulamento? Sim. A maioria, às vezes, nem sabe do regulamento, né, cara? Leia o regulamento. Leia lá direitinho. O meu regulamento, ele é assim, assim, assado. Sim. Ou seja, eu não vou ler o do cara lá. Não tem gente que lê o do cara. Você sabe disso. Eu não quero nem saber do dele. Sim, eu falo do meu. Perfeito. Eu explico pra ele como é que é o meu. E falo com ele assim, cara, dá uma olhadinha lá no do concorrente. Vê se ele entrega o que eu tô entregando. Sim. Porque se ele entrega o que eu tô entregando, cara, você me passa aqui, que eu vou rever aqui com a minha coordenação. Pronto, cara. Qual que é a logística que vocês têm para treinamento? Porque eu acredito muito, cara, que o vendedor ou qualquer gestor, né,
tem que treinar, né? Se não Tem. treinar, não faz. Como é que é a sua logística hoje para treinamento? Para eu treinar a equipe ou para me treinar? Não, para treinar a equipe. A equipe, Isso. né? A equipe, o que eu faço? A gente tem uma reunião mensal com toda a equipe comercial, Show. onde nessa reunião eu passo os resultados do mês anterior, lançamos uma nova diretriz para o mês seguinte e ali também a gente coloca pautas para a gente estar discutindo o que eles estão precisando. A gente abre lá uma caixinha. Sim. O que vocês acham que eu preciso falar aqui para vocês? De que eu vou trazer para vocês novidades? Show. Por exemplo, na quinta-feira, a gente vai ter essa reunião. O que nós vamos levar para eles lá? Gestão comercial. Nós vamos falar sobre gestão. Quais são as ferramentas de uma gestão comercial? E eu vou entregar para eles. Na retrasada, nós falamos sobre remarketing. Sim. Como fazer um remarketing hoje? Então, isso é muito legal, porque eles trazem para mim a demanda. Perfeito. E eu corro atrás e levo para eles o ensino. E além disso, nós temos classe, que acontece toda semana, tem uma classe de reciclagem. Essa questão da reciclagem é maravilhosa, né, cara? Porque você tende a colocar o seu grupo mais homogêneo, porque sempre vai ter a pessoa que ainda tem a dificuldade, né? E a reciclagem, ela faz isso. E aí a gente lê o regulamento, a gente passa as novas alterações, a gente coloca alguns casos, estudos de casos que saem acontecendo com assistência, com evento, com indenização, e colocamos lá para eles entenderem como é que lida, mostrando para eles como é que é a esteira de evolução do associado dentro da associação. Show. E aí o cara vai começando a entender algumas coisas. Ele não entende só do comercial, Sim. ele entende todo o processo interno, porque o vendedor ele tem que saber de tudo, cara. Perfeito. Ele tem que saber de Concordo. tudo. Por quê? Quando ele tá lá na ponta, ele é referência da instituição. E ele tem que ter O cara conhecimento. na ponta, velho, ele não tá vendo um prédio Sim. lá de 4.000 metros quadrados, que aqui é tanto de funcionário. Ele tá vendo um cara com a camisa com a logomarca. Então, pra ele é a referência da associação. Então, ele tem que saber tudo, cara. Tem que saber tudo. É a parte principal, né? É onde ele tá ali trazendo o prospect. Me fala um pouquinho, cara, quais são os números, né? Que fazem com que a associação seja uma associação de sucesso? Quais são os indicadores que você mais avalia? Então, cara, uma coisa que eu tô levando muito em consideração, e comecei a levar mais em consideração em 2023, que nós temos como finalidade ser a associação de maior credibilidade do mercado. E para você levar credibilidade, você tem que ser muito transparente. Sim. Muito transparente. E um canal que nós estamos utilizando como canal de transparência hoje é o nosso Reclame Aqui. É o nosso Reclame Aqui. Porque o cara vai lá reclamar muitas das vezes, e na maioria das vezes que eles reclamam lá, é que ele está aqui reclamando direitos de uma seguradora. Sim. E isso quer dizer que na hora que ele foi ofertado para ele a proposta ali de adesão, o cara não explicou para ele algumas coisas. Sim. E aí a gente dá voz para esse cara. A gente vai lá, liga pro cara. Comunicação, né, cara? Liga pro cara, brother, eu vi que você colocou uma reclamação lá, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Aí você fica lá 20, 30 minutos com o cara no telefone. Ele quer desabafar, cara. Ele quer desabafar, velho. E na maioria das vezes você dá razão pro cara. Sim. Não, velho, eu no seu lugar também estaria puto pra caramba. Mas deixa eu te explicar, aqui funciona assim, 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 assim. E devido a essa má experiência sua, brother, eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Eu sei que não vai compensar, Sim. mas eu vou tentar aqui melhorar a sua experiência. Então, uma coisa que a gente tem feito para levar muita credibilidade é melhorar as experiências das pessoas. E não só do associado, mas também dos colaboradores internos e externos. Show. Eles terem uma experiência legal. Até mesmo para quando conversar com o associado, saber como comunicar, né? Entender como que a logística da associação funciona. É isso aí. Pegando dentro desse gap aí de seguradora, o que você acha aí sobre essa regulamentação? Então, cara, eu sou muito... como é que eu posso dizer aqui, cara? Eu acredito muito no associativismo. Acredito muito mesmo, cara. Sim. Muito. Já tive a oportunidade de virar uma seguradora. Sim. Mas eu não quis. Não quis, brother. Porque É eu diferente, quero dar né, dignidade para as pessoas, cara. Eu quero que o Joãozinho lá, que tem seu carro de 15, 20 anos, ele tenha o seu patrimônio protegido. Sim. Porque a seguradora não quer esses caras. Só que o problema é que o mercado não entende isso. O mercado quer atacar tudo. Sim. Só que nós temos um nicho específico. Então nós temos que atacar esse mercado, velho. Entende? Sim. Se a gente conseguir entender que tem esse mercado ali, cara, e temos que atacar esse mercado, cara, vai dar super certo. Sim. Vai dar super certo. Então, assim, eu não tenho medo disso. Eu acho que cada dia que passa, tá ficando mais fundamentado o negócio. Perfeito. Tá ficando mais profissional, né? As pessoas estão começando a entender mesmo como que funciona o associativismo, né? Só que tem gente que não cumpre. Sim. E aí isso que complica a gente. Né? Sim. E esse é o nosso desafio. Então, desde 2019, cara, eu sempre tenho na minha cabeça que nós precisamos de unir.
E agora nós estamos compartilhando o nosso conhecimento. Show. Porque a partir do momento que eu compartilho meu conhecimento, eu vou abrir o olho da outra associação. Falo assim, cara, o que você tá fazendo não tá legal. Tenta fazer por esse caminho. Perfeito. Porque às vezes ele tá assim, ó. Sim. Ele só enxerga a instituição dele. Perfeito. E aí, como ele começa a ver o mercado, ele fala assim, cara, poxa, deixa eu melhorar nisso. E aí, todo mundo trabalhando num padrão, cara, fortalece ainda mais. Até mesmo porque existe mercado gigantesco ainda, né, cara? Hoje a gente tem aí 70% do mercado que ainda não tem nenhum tipo de proteção ou seguro, né? Então, assim, é muito grande. Você acha que ainda falta muito essa união das associações? Falta demais. Falta demais, cara. Muito. Você acha que essa união é por falta de quê? Que ainda não foi unida? É por quê? Por causa de ego? É por conta de algo diferente? Eu acho que o ego é muito inflamado. Sim. Muito inflamado, sabe, cara? Muito inflamado. Então, quando a gente entende, como eu entendi desde quando eu entrei nesse negócio, que, cara, um precisa do outro, e se a classe estiver ali unida, cara, a gente observa, cara, todas as classes que estão unidas estão sustentadas até hoje. Sim. Agora, aquelas classes que têm suas ideias divergentes demais, cara, não consegue queria acabar se manter, um tempo atrás com o Uber, acabaram com o Uber. Não tem como. Classe muito forte. Queria acabar com o Buzzer, conseguiram acabar com o Buzzer? Não tem como. Uma Entende? vez instaurado... Por quê? Eles estão levando dignidade para as pessoas. A população aderiu. Tá atendendo um nicho que não consegue, às vezes, pegar um táxi, pegar um ônibus de leito executivo top. Uhum. Então, tá levando dignidade para as pessoas, tá atendendo a sociedade. A população aderiu, né, o sistema. Quando a população adere ao sistema, automaticamente fica difícil de você tirar, porque é um monopólio. Aí, de repente, você fala assim, não, cara, tem uma outra oportunidade. E aí que começa o problema, né? E aí, na realidade, a gente observa que os problemas hoje é porque o cara, ele monta um negócio para ele se enriquecer. Perfeito. E aí, esse cara, ele não quer partilhar com a gente, porque... Sim. Os valores dele é São diferente, diferentes. cara. Ele não quer levar dignidade para as pessoas, ele não quer cumprir o mutualismo, ele quer se enriquecer. Sim. Ele não tem a visão do mutualismo, né? Ele tem a visão de um empreendedor, de uma empresa. Exatamente. Um capitalismo puro. Teve algum momento que você pensou em desistir? Cara, como eu disse para você, eu tentei desistir. Sim. Lá atrás, 2008. Mas dentro da Só que aí, CFK. desde quando eu iniciei, cara, não. E assim, eu sou um cara que eu ponho a cara pra bater, brother. Sim. Eu não escondo atrás da mesa, Eu percebi. não. Eu não escondo atrás da mesa. Uhum. Você pode ir na instituição, todos os dias você vai ver eu lá trabalhando. Sim. Você não vai ver eu passeando, você não vai ver eu morando fora. Você vai ver eu lá dentro do negócio, cara. Porque uma coisa eu falo pra vocês. Tem que ser transparente, brother. Sim. E assim... O exemplo arrasta, né? Quem não deve... Não teme, não tem como, né? Pronto. É o que a gente tava conversando aqui. A maior tranquilidade do ser humano é quando ele tem... Você pode até não gostar dele, mas quando ele não tem nenhuma ponta solta, não tem como, cara. O resultado fala mais por ele, né? Não tem como. Então, assim, é um desafio. Falo para vocês que não é fácil você realmente gerir um negócio desse. Tem muito que melhorar ainda. Sim. Tem muito que melhorar. Sabemos que é algo ainda novo, né? No mercado. Mas eu creio que a gente vai chegar lá, vai ganhar o respeito que a gente merece, né? Já temos um respeito muito legal, mas nós precisamos de fundamentar esse negócio. Vai demorar um pouquinho ainda, eu acho que não vai solucionar rápido. Também acho que não. Vai ter outros caminhos aí, né? Vai vir o cooperativismo como uma solução, mas eu entendo, cara, que se você caminhar para uma seguradora, você não consegue entregar o preço. Perfeito. Se você caminhar para o cooperativismo, também você não vai conseguir entregar, velho. Sim. O associativismo, ele funciona por ser associação. Entende? Sim. Então, assim, o que cabe a gente agora é a gente unir e realmente cumprir o mutualismo. Cumprir na íntegra. Show. Para uma associação que quer expandir no mercado, o que você aconselha? Porque muita associação já vai para o mercado inteiro, no Brasil inteiro. O que você aconselha para uma associação que quer expandir o mercado hoje? Cara, como é que a gente expandiu? Vou falar por mim, Show. né? Como que é o exemplo, começou, né? Como é que a gente expandiu? A gente olhava os nichos de mercado. Sim. Cara, poxa, ali naquele interiorzinho ali, cara, a galera tem a consciência que não consegue proteger seu carro, vamos tentar ir para lá? E aí, como é que a gente vai para lá? A gente tem um gestor de expansão. Um cara que tá lá para poder ir na área primeiro, averiguar, mapear, trazer pra gente os dados. Ele acha uma pessoa, conversa com essa pessoa, vê se essa pessoa compactua com os nossos valores. E ele vai conversando com ela, cuida dela durante um tempo, até ela conseguir caminhar com suas próprias pernas. Show. Então, cara, para você expandir, você tem que ter essa pessoa. Sim. Porque eu, por exemplo, na minha posição, eu não consigo acompanhar.
Sim. desse nível. Vai ficando grande, né? Não consigo. Mas se você tiver como acompanhar e cuidar dessas pessoas e trazê-la para perto, porque uma gestão à distância não é fácil não, brother. Não, eu sei. Você tem que ter muita ferramenta para você conseguir gerir, né? Porque é outra, como eu falei, né? É outra cultura, é outro entendimento. Existe lugares que não sabem nem o que significa, né? Associativismo. Então, entrar dentro de uma outra região tem que estar muito bem fundamentado. Como você falou, dados. Eu acho que o que mais gera resultado hoje são dados. Se você não tem dados, você não consegue ter discernimento para onde você vai. Os dados são importantes demais para você criar um relacionamento com o cliente, para você criar um outro processo dentro do ambiente. Então, os dados são os mais importantes, né? E aí tem que tomar muito cuidado, porque a maioria hoje das pessoas que começam o negócio, né, e estão sob essa responsabilidade de gerir o negócio, elas estão muito no operacional. Sim. E quando você fica muito na operação, você não consegue gerir. Sim. Para você gerir, você tem que sair da operação e tem que começar a avaliar o quê? Esses números. Sim. E aí quem está gerindo, Perfeito. cara, tem que estar na posição de quê? Estratégica. E muita gente confunde isso, né, cara? Porque a posição estratégica é aonde você vai caminhar para qualquer lugar que você queira. Se você não tem estratégia, não adianta, cara. Você vai crescer, pode crescer até exponencial, mas vai ruir. Porque sem estratégia não tem como, né? Isso aí. E é qualquer coisa na vida. Sim. É qualquer área da sua vida. Se você não tem estratégia, se você não planeja, cara, você vai ter muita dificuldade. Sim. E aí há uma diferença. Há pessoas que são esforçadas e há pessoas que são produtivas. Show. Você vai perceber que você está sendo muito esforçado quando você não faz o planejamento. Perfeito. É você rala, mas não tem resultado. e não tem resultado. Sim. E aí quando você planeja, você vai ralar, vai ser produtivo e vai conseguir ter o seu resultado. Show. Né? Numa visão comercial, voltando ali um pouquinho no comercial, o que você acredita que faz com que um comercial saia de uma associação e vai para outra? Hoje. Na realidade, cara, eu já vivi isso também. Sim. Tá? Lá atrás. Mas eu vivi isso a partir do momento que as pessoas não entenderam os valores. E eu falei isso anteriormente. Sim, é a questão dos quando valores. ela não entende os valores, ela é expurgada. Ela mesma sai, né? Ela mesma sai. Mas quando você alinha as expectativas antes, cara, é uma endemesa. Antes de você começar o negócio, tem que alinhar as expectativas. Perfeito. Cara, meu irmão, eu espero isso. E você? Eu isso aqui. Qual que é o seu comportamento diante disso? É esse. Então, beleza, vamos fazer um alinhamento aqui dos dois? Beleza, assinem. Pronto, então é isso É um que nós vamos contrato, né? É algo que você está colocando ali as suas diretrizes e demandas e é a mesma coisa do consultor ou do Só que vendedor. isso vai além do contrato, né? Sim. Porque aí entra o quê? Os valores mesmo. Ali você está negociando algumas Sim. coisas. Fala assim, cara, olha, isso aqui, cara, é inegociável. Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui eu não abro mão. Viu, brother? Eu preciso disso aqui. Porque às vezes você não alinha essa expectativa e aí frustra. Sim. E a frustração sai as pessoas saírem. Fazem ela sair. E às vezes as duas pessoas estão certas. Sim. Só que não alinhou. Então eu acho que as pessoas saem hoje por falta de alinhamento. Você acredita que só o alinhamento é o mais importante? Não. Dentro dessa Não, parte? Não, lógico que não, né? Além do alinhamento, tem também a questão dos seus valores. O cara tem que entender se ele pode crescer ou não. Sim. Tem que Porque ter isso acontece, cara. uma perspectiva de crescimento, né? Senão ele não vai. Senão o cara tá assim, beleza, eu vou seguir isso daí, mas e aí? Qual que é o resultado que eu vou ter se eu seguir E eu isso aqui? crescendo? Aí você vai dar pra ele uma projeção, cara. Sim. Porque a maioria das vezes a gente percebe que os caras saem que eles não conseguem enxergar a projeção Perfeito. de crescimento. Eles falam assim, pô, velho, mas eu vou ficar produzindo aqui e é isso aí? Aí quando você mostra pra ele uma projeção, cara, olha, você pode crescer, bro. Você dá segurança pra ele e ao mesmo tempo dá uma projeção de crescimento. É isso. Essa que é a visão do comercial ser um comercial de sucesso hoje. Pra mim é. Show. E na questão do setor de eventos, como você lidar com as pessoas dentro do setor de evento, que é um setor tão problemático? Pois é, na realidade, cara, ali você administra problemas, né? Sim, é a parte mais problemática, né? E assistência Então, 24 horas também, né? Então, assim, o que eu falo? Quando eu entro dentro do setor, eu falo assim, cara, você sabe gerir problemas? Porque se você não sabe, você tá no lugar errado. Primeira coisa que eu falo com os caras é o seguinte, aqui é porrada, brother. Sim. Aqui você vai Tipo, já pegar tô avisando, não é fácil. Aqui você vai pegar um cara que tá com um problemão e nós vamos ter que resolver esse problema dele. Sim. Então você vai ter que ser empático. Você vai ter que se pôr todos os dias no lugar dessa pessoa. Você atender com excelência. Então, o que eu falo dentro do setor de eventos? Exatamente isso. Meu irmão, nós vamos resolver problemas aqui. Então, tá preparado? Tá? Então vamos junto.
Então vamos junto. A liderança é isso, né, cara? É você caminhar com a pessoa e ensinar o objetivo. Eu vejo muitos líderes hoje que eles brigam porque a pessoa pergunta 1 ou 2, 3 vezes. Cara, se a pessoa pergunta 10 vezes a mesma coisa, talvez possa ser a sua comunicação que não está certa. Então mude a forma de comunicar com ela. Às vezes a pessoa dá a mesma resposta e a mesma resposta não é o suficiente. Você tem que comunicar com a pessoa de forma diferente. E essa é a obrigação do líder, né? De saber comunicar. E outra coisa do líder. O líder ele tem que também saber ouvir, cara. Perfeito. Porque às vezes você está impondo ali um processo, mas ele não é o melhor caminho. Sim. E quem vai ter que saber falar isso é o cara que está operando. Aí você vai ter que ouvir ele. Porque às vezes não é realmente o melhor caminho. Então, as reuniões de feedback, elas são super interessantes. Porque você passa o ponto de vista, ele passa o dele, você fala assim, não, cara, mas eu não pensei nisso. Sim. Vamos tentar fazer desse jeito aqui então. Vamos ver se vai dar certo. Aí o negócio dá certo, o cara fala assim, pô, o cara me ouviu. Sim. Eu vejo Isso uma é logística importante, que eu dou até um exemplo para vocês aí, que todas as pessoas, quando me perguntavam, Gusmão, tá acontecendo isso aqui, o que eu preciso fazer? Eu perguntava, o que você imagina de fazer? Qual que é a sua resposta? Tipo, cara, me fala aí o que você pensa. Porque eu não tenho conhecimento do que a pessoa pensa. Então, às vezes, eu dou uma resposta, ela para de pensar e começa a usar só a resposta. Então, quando ela tiver um problema parecido, ela vai dar a mesma resposta, ela não vai saber lidar. Então, fazer com que o funcionário, fazer com que a pessoa que está ali, o vendedor também, entenda o que ele está fazendo e saiba dar respostas, saiba pensar, porque a gente tá numa caminhada que muita gente não pensa, ela só dá respostas aleatórias. Então a pessoa está procurando resposta, ela não está procurando entendimento. E é esse que é o diferencial de uma associação, quando ela procura entendimento. E aí dar essa liberdade é muito bom, né? E eu volto sempre a pergunta pro cara. Eu sou desses caras também. Quando ele pergunta, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, velho. Fala Como aí. é que você vai fazer? Sim. Pensa aí como é que você vai fazer. Porque quando a gente vê um líder, ele tá lá numa posição, né, no organograma, lá em cima, a gente acha que esse líder, às vezes, ele é o cara. Uhum. Só que ele é um ser humano como todos. Lógico que ele tá lá Exatamente. porque ele estudou, ele correu atrás, por isso que ele tá naquela posição. Mas vai ter situações, cara, que Ele também vai não vai errar saber. também. E aí, o que nós líderes fazemos? Espera aí, velho, eu vou ver. Sim. Calma que eu vou ver. Traz pra você. Aí né? você fica pensando, raciocinando, passa a noite e tal, aí no outro dia você vem com a resposta. Sim, Mas hoje eu aprendi a voltar a pergunta. sim. Fala, brother, qual que você acha que é o melhor caminho? E eu ainda Me fala costumo aqui. perguntar 3 vezes. Porque a primeira resposta é automática. É. A segunda é bem próxima do que ele pensa. E a terceira faz ele pensar. Faz ele sair da caixa e pensar assim, tá, cara. Porque às vezes a pessoa responde no automático. E a gente vive num mundo que o automático virou padrão. Eu vejo respostas hoje de pessoas no automático. Eu falo assim, cara, você pensou no que você tá falando? Porque ela tem o padrão de só responder uma resposta que é simples, mas ela vai lá e responde só aquilo. Então, Doideira esse que é o eu falei formato. isso ontem, cara. O quê? Eu falei isso ontem. Eu falei assim, cara, que nós fomos formados pra agir e reagir. Sim. Só que a gente, antes de agir e reagir, tem que pensar, velho. Sim. Você tem que ter a capacidade de pensar, porque se E você a não gente pensar... vai no automático, é o que você falou, Sim. a gente vai no automático, já dá a resposta de pronto. Sim, Cara, espera, rumina aquele ali primeiro. Não precisa te responder às vezes na hora. sim. Seja humilde, fale que você não sabe. Pensa na Você vai procurar alternativa. saber, vai trazer solução. E isso é entendeu? crescimento, né? Todas as pessoas que não querem passar por esse processo, elas não desenvolvem. Porque elas dão respostas e elas nunca acertam. Elas erram o tempo todo. Um dos pontos que eu acho que é fundamental dentro de uma associação é você reconhecer o erro. Tanto da liderança quanto dos funcionários. Porque o erro é que faz você crescer. Se você não reconhece o erro, você erra de novo. É assim que funciona. Se você não reconheceu que você errou, você vai errar de novo. Porque seu cérebro falou, olha, velho, você não errou. Então, automaticamente, se você jogar a culpa no outro, não é a melhor solução. Então, a gente trabalha muito essa questão. Cara, forçar a pessoa a raciocinar. É a mesma coisa, a diferença também de um funcionário ouvir e escutar. Existe muita diferença. Porque o ouvir, cara, você não presta atenção. O escutar, você tem que ser obrigado a prestar atenção. Então, é função do líder também entender que se o funcionário não escutou, vai lá e fala assim, olha, você não escutou. Ou então, olha, me explica o que eu te falei. Pra saber o entendimento, né, cara? Porque a gente trabalha com pessoas e pessoas não são máquinas. Elas têm um entendimento, às vezes, tão diferente do seu, porém não consegue agregar valores porque ela tem o pensamento dela é diferente. E sabe uma coisa que eu aprendi, cara? Antes eu ficava muito puto, velho.
com a pessoa que eu falava e não entendia. Sim. Ia ficar puto, que pô, velho, o cara não tá Não entendendo. é possível, Não cara. é possível, cara. Desenhei aqui. Mas aí, cara, eu aprendi que nem todo mundo é como eu. Sim. E quando esse você é o entende, foco. cara, que nem todo mundo é igual a você, cara, você fala assim, pô, velho, mas coitado, eu acho que ele não tá entendendo mesmo. É porque é cara. injusto, cara. Eu falo que é injusto. Quando você espera que o outro faça exatamente o que você tá pensando, você é injusto com ele e com você. Porque sua expectativa é totalmente errada. Ele tem totalmente vivências diferentes, ele tem a visão dele é diferente, a cultura dele é diferente, os problemas dele são diferentes. Então ele é injusto com você, porque você tem uma expectativa que nunca vai se cumprir. Isso acontece até no casamento, cara. Você tem uma expectativa que vai se cumprir e ele tá, tipo assim, totalmente desesperado porque ele tem uma visão totalmente de você e não consegue entender. E aí que você entra com a logística de quando você fala assim, cara, ninguém é igual. Então eu tenho que entender o que você quer falar e conseguir expressar o que eu quero falar. Isso. E isso é uma paciência, né, cara? É um jogo de paciência. Você acha que esse é o maior fato de que as pessoas não conseguem se entender é por causa disso? Cara, sim. A comunicação tem que ser clara, né? Sim. Tem que ser clara. Se não entendeu, pergunta de novo, né? Pergunta de novo. Só que às vezes a pessoa, ela tem vergonha Sim. de perguntar de novo. Ou às vezes, aquilo que nós falamos, que às vezes ela é uma pessoa egoísta, é uma pessoa... como é que eu posso dizer? Não é egoísta a palavra que eu queria dizer. A pessoa não tem a humildade Sim. de realmente falar assim, cara, eu não entendi, brother. Eu tenho uma frase que é muito interessante, que eu não esqueci o nome da pessoa, mas que fala assim, os grandes gênios são cheios de dúvidas, os idiotas são cheios de certeza. Porque quando você tem muita certeza, cara, isso, você fala, opa, peraí, cara, você tá tendo certeza, você fica batendo nessa tecla, você vai errar de novo, cara, é assim que funciona. Mas às vezes também tem pessoas, cara, que não fala pela falta de humildade, fala também às vezes às vezes quando você tem uma gestão muito centralizada e uma gestão muito intensa, a gente chama dos famosos chefes aí, a pessoa tem até medo. Sim. Ela tem medo, fala assim, não vou falar não, cara, porque senão ele vai me xingar. Vai dar problema. Vai dar problema. Sim, eu tenho algumas pessoas, pra você tratar essa pessoa e ela parar de ter medo de você, você tem que começar a entender ela e falar assim, não, cara, tá certo, você errou. Você entendeu que você errou? Beleza, vamos fazer isso aqui. Tratar a pessoa como pessoa, né, cara? Porque se você xinga a pessoa, se você briga com a pessoa, ela vai ter medo mesmo. E uma liderança pelo medo é uma liderança falha. É uma liderança totalmente falha. Show de bola, cara. Me fala um pouquinho, cara, agora, da questão do contexto geral dentro da associação. Hoje, para uma associação ter uma quantidade de associados que vocês têm, o que é necessário de pessoas? Tanto na parte comercial quanto na parte interna. O que você acredita que essas pessoas possam... Qual que é a visão de uma associação desse tamanho? O que elas precisam? Qualquer uma delas. Cara, processo. Precisa de processo. Pra você ter ideia. Eu criei dentro dos setores manuais de processo. Então, ou seja, quando você tem um processo, você consegue entender. Cara, tá tendo gargalo aqui. Por que tá tendo gargalo aqui? É por falta de número de pessoas? Então, peraí, vamos preencher com pessoas. Show. Ou é porque não tá seguindo o processo? Então, é fundamental você ter um processo bem definido por setor. Sim. Então, setorizar, né? O que nós fizemos lá? Nós chamamos os gestores e falamos com esse, meu irmão, você vai chamar o seu time e vai desenhar de novo pra gente o processo. Porque inicialmente nós desenhamos. Agora você vai desenhar junto com o time. Porque aí você vai otimizar esse processo. Aí nós desenhamos junto com o time desenhou, teve o dia pra eles apresentarem isso pra gente. Cara, o time eles ficou assim, apresentam. Pô, velho, que isso, cara? Eu montei aqui. Eu montei o fluxograma do processo, cara. Entendeu? Então você dá voz às pessoas. E aí realmente está sendo um time. Então acho que é importante você ter o fluxo, você ter os manuais, né? Lógico, nem o fluxo dos manuais, e trazer o pessoal para perto. Dar ao pessoal também a voz, né? Isso é muito importante. Sim, e como lidar com a cobrança? Tanto da parte do gestor quanto da parte dos colaboradores. Porque você tem que cobrar, né? Então como que você lida com essa questão de cobrança? Como que você cobra hoje? Então, cara, a cobrança é em cima de resultado, né? Como diz... em cima de resultado. Tipo, eu confio em Deus. Nos outros, traga os resultados, né? É isso aí. Então, assim, todo mês tem reuniões de resultados. Então, a gente traça uma meta.
Sim. Cara, sua meta é essa aqui. Esse aqui são os indicadores. Você Sim. tem que entregar isso aqui no mês. Aí ele não entregou. Aí na hora que ele vai pra reunião apresentar, que não conseguiu entregar, aí tem aquela reuniãozinha de feedback. Sim, Cara, que é por individual, você não conseguiu né? entregar? O que aconteceu aqui, brother? Aí ele vai falar isso, meu time tá. Aí então vamos junto tentar resolver pra mês que vem isso não acontecer. Sim. Então é assim que você tem que cobrar resultado. Você não pode cobrar o resultado simplesmente. Por que você não apresentou? Você não trabalhou, não? Sim. Às vezes a própria raiva que você tem de não resultado se afeta por próprio colaborador. Você né? tem que tentar entender, cara. Por que ele não conseguiu, brother? Sim. Entendeu? Você tem que ouvir o cara Perfeito. primeiro e ajudar ele. Né? Sim. Nossa função é ajudar. Né? Como lidar com problemas dentro da assistência 24 horas? A Safecar hoje tem assistência própria? Tem. Ela tem assistência própria hoje. Você acredita que a associação ela Ela pode chegou... terceirizar ou é melhor ela ter uma assistência própria? Cara, o problema é que ela é a porta de entrada, né, brother? Então, agora que você vai chegando um certo volume, cara, o ideal é você ter sua própria. Sim. Porque você vai personalizar ela, você vai entender um pouco melhor, você vai ter alguns números ali para você tratar, né? Eles eles conseguem olhar para a situação de uma maneira diferente, não ver só como número, como algumas outras. Sim. Então, assim, dependendo do número, não vale a pena você terceirizar. Nós terceirizamos muito tempo lá atrás, Sim. mas chegou um certo volume e falou assim, cara, não dá para terceirizar mais, porque tá queimando a gente. Sim, demais. porque não consegue desenvolver a demanda, né? A demanda é diferente, é igual para todo mundo, vai entregar igual para todo mundo. E aí, se você quer um diferencial, você tem que ter esse diferencial que é a porta de entrada, igual você falou. Mas aí tem que tomar alguns cuidados, porque se às vezes o regulamento não ficou muito claro, Sim. aí você queima qualquer negócio, Sim. qualquer assistência. Sim. Porque o cara, ele acha que tem direito a tudo. Sim, é um serviço de concierge, né? E não é, né, cara? É um serviço de necessidade. Você precisa Então, de ter às uma vezes, a necessidade. assistência que está lá trabalhando, que é terceirizada, ela não está fazendo um bom serviço, às vezes não é por causa dela. Sim. Ela está fazendo um bom serviço. O problema é que acontece, não está muito claro aqui para o associado o que ele tem direito. Perfeito. Quantos reboques que ele tem direito, né? Se a situação que ele está lá é de assistência é uma situação de resgate. Sim. Tem isso. Sim. Aí os caras caem no ribanceiro lá embaixo. É um destombamento, alguma Aí coisa o cara assim. quer que pegue o carro dele lá embaixo e fala assim, não, meu, isso aqui é uma assistência. Sim. Nós não vamos fazer resgate. Então, assim, quando tá de perto, mais próximo, você consegue enxergar muito bem isso e corrigir lá na ponta. Sim. Agora, quando tá distante, você não consegue ver. Sim, porque a Muitas das distância é um serviço natural, né? Todo mundo faz e aí não tem como você identificar. Entendeu? Show de bola, Paulo. Cara, prazerzaço falar com você. Quero que você venha aqui mais vezes. Porque agora, esses episódios até o final do ano aqui, é mais pro pessoal conhecer as pessoas. Porque ano que vem a gente vai entrar em assuntos mais densos. Por que eu acho que é importante? Para que o associado entenda um pouquinho de como funciona o associativismo. Para que o próprio consultor entenda como funciona também, como trazer o associado de uma forma correta. Então, assim, é um prazerzaço falar com você. Quero você aqui de novo para a gente falar sobre algumas peculiaridades da associação. Fechou? Guzmão, muito obrigado. Antes né? de você falar muito obrigado, eu quero que você fale agora, cara, que a gente fala do Merchan. Você pode legal, falar da CNK, legal. você pode falar dos seus todos os dados aí, telefone, porque eu acho que é importante para divulgar o que você faz, que é um trabalho de excelência. Show de bola. Então, gente, sobre a Savecar, sem comentários, né? Eu acho que aqui a gente não tá para falar da associação, mas nós estamos aqui para trazer soluções para as pessoas. Eu acho que essa que é a ideia do Guzmão. Como ele disse isso aqui, aí. Abrir os olhos, né, dos gestores, abrir os olhos dos associados, abrir os olhos dos diretores, presidentes, mostrar como é que as coisas estão funcionando para fora da perspectiva dele. Então aqui, cara, o que eu tenho para falar é que estou assim, à disposição para poder ensinar, poder compartilhar os meus ensinamentos. Já estou fazendo isso já com 2 associações, já estou falando um pouquinho sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Então, se você quer entender um pouco mais sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre processos internos, estou aqui à disposição. Segue aí no meu Instagram. Meu Instagram é @pcribeirosilva. Lá eu ponho várias informações para vocês. Tem lá os meus contatos. É só me chamar que eu estou à disposição. Show de bola, meu amigo. Cara, muito obrigado. Você é bravo mesmo, você é bravo no que fala. Você tem uma segurança no que fala. Eu acho que é isso que é importante dentro do nosso setor. Mais uma vez, muito obrigado por ter tirado o seu tempo para estar conversando Meu comigo irmão, aqui. brigadão, parabéns pelo canal aí e conte comigo aí na jornada. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Valeu. E a gente fica por aqui. Então, se você quiser saber mais um pouco sobre associativismo, segue o canal dele lá. Ele já fala tudo sobre isso. Ele tem a perspectiva de um gestor de associações. E a gente fica por aqui.
Tamo junto, um abraço. Valeu, meu amigo. Um abraço.